primeiros aqui de Portugal que eles desceram aqui no Brasil, e os índios começaram a ter contato com eles, começou a sobreviver com eles. Muitos índios morreram de febre, de doenças que eles não conheciam, porque o organismo deles ali não estava preparado para viver perto de tanta bactéria. Os colonizadores, quando vieram naquela época, eles já viviam em cidades, né, com essa vida mais sedentária, pegando ali... Vocês sabem, era muito devasso também naquele tempo. O pessoal não tinha televisão, não tinha internet, não tinha games, então o pessoal só sabia, né, família? Vocês estão ligados, né? Esse barulho. Então pronto, o pessoal só fazia isso. Então vamos dizer que o pessoal passava mais tempo fazendo isso, né? À toa que as mulheres tinham 12, 20 filhos. E você sabe que nem sempre a galera é fiel, né? Fica com uma, fica com outra. E acabava gerando muitas doenças por causa disso. E os coitados dos índios, né? Quando tiveram contato com eles, muitos não resistiram e morreram. Pra você ver, né, família, como essa vida sedentária é uma desgraça desde o começo. Agora vamos lá, família. Essa aqui é polêmica porque a gente já veio falando aqui que a Amazônia, o próprio Enéas falava que a Amazônia, ele era o futuro da Terra. Ele falava isso porque você sabe, se quer realmente ter uma energia que nunca vai se gastar, que sempre vai ter, seria a energia solar, uma energia realmente autossuficiente e renovável. Todo dia o sol vai nascer. Então, família, como o nosso clima aqui no Brasil também é abençoado, clima tropical, Enéas falava muito em criar formas de absorver essa energia ali que as árvores estão recebendo o tempo todo. Ele falava que a ciência deveria, principalmente aqui no Brasil, a gente procurar maneiras de absorver essa energia, que ela realmente seria uma energia limpa, barata. Mas vocês sabem que o interesse das grandes corporações jamais vai permitir. Mas esse era um dos sonhos do Enéas. E agora também, né, já está comprovado os rios subterrâneos embaixo do rio Amazonas. Você vê ali por cima, você já vê muita água, você já vê aquela riqueza, aquela abundância, pois saiba que muito mais água ainda tem debaixo. É chamado inclusive de rio Razan, debaixo da terra ali, onde passa aqueles rios. Existe aí, ó, como você pode ver esse gráfico, tá vendo, família? É isso mesmo que você entendeu. O rio subterrâneo foi batizado de rio Razan, em homenagem a um dos pesquisadores que participaram do estudo. Ele se localiza a aproximadamente 4.000 metros de profundidade, logo abaixo do rio Amazonas. Quer dizer, é um rio por cima de outro rio. Vocês estão entendendo, família, como é a riqueza do Brasil? Você pode até passar dias, família, sem comer. Você pode aguentar isso. Agora, sem água você não passa, irmão. E a água doce, ela tem ficado cada vez mais escassa no mundo. E você basta olhar os gráficos da Terra. Quando você olhar as regiões, você vai vendo que elas realmente estão ressecando. E aí você olha ali para o Amazonas, você vê muita água de encher os olhos. E ainda por baixo dessa água ainda tem mais. Quer dizer, e ainda, né, a gente tem que ouvir que o nosso país é pobre. Realmente isso é duro de ouvir. Isso é muito triste. A gente vê os governos aí cada vez mais se rendendo aos interesses internacionais e fazendo a vontade deles, né? Ficam criando picuinhas pequenininhas, como por exemplo esses roubos que dos políticos fazem. Realmente roubam, realmente tiram, mas como o Enéas explicou e morreu falando, o problema do Brasil não é esses roubinhos de galinha. O problema do Brasil é o que é oficial, o que está lá nos contratos. Esses contratos aí que são firmados, família, com um sistema internacional. Isso sim é o que sangra e quebra o Brasil. Você, por exemplo, família, aqui, eu não queria nem falar de política, mas acaba entrando, porque a gente vê aí o absurdo, né? Você pega um barril de petróleo daquele, você vende lá, sei lá, $80, e você compra ele refinado, tendo refinaria aqui, a mando do próprio governo, no caso do Michel Temer, no caso, mandando trabalhar com 40% da capacidade total, para realmente faltar os outros 60% e ter que comprar de fora, de uma Shell, de uma Texaco. Entendeu, família? Essa greve não é por benefício, não é por salário. É uma greve para que o governo deixe os petroleiros trabalharem. As refinarias estão trabalhando com carga baixa, a mando do governo, para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país. A população precisa saber disso. Entendeu, família? Aí a gente vende aquele petróleo ali, aquele barril de petróleo que dá para fazer vários e vários caminhões de gasolina, de óleo diesel. Aí a gente compra o litro a R$3, a R$3,50, para repassar as pessoas a 5. Você tá entendendo, família, que realmente existe uma grande conspiração aí, não por parte de nós. Quando a gente fala essas coisas para vocês, os direitistas, os esquerdistas vêm e taxam, não, isso é teoria da conspiração, não dê ouvido a esses caras que eles são loucos. Mas a verdade tá aí. E aí por isso que eles não... Você vê, ó, debate entre eles nunca tocam nesses assuntos, eles passam direto. Quando vem um que toca no assunto, ele logo é ridicularizado. Veja aí o que fizeram mesmo com o Cabo Daciolo. Eles desviam o assunto, puxa para o outro lado, não respondem de maneira alguma. Você vê, você pega agora, por exemplo, as pessoas que estão defendendo a reforma da Previdência. Você chega para elas e faz só uma pergunta para quebrar elas. Por qual motivo o presidente não exige agora mesmo a auditoria da dívida pública?
Eles não respondem, eles vão puxa para outro assunto, leva para outro lado, não, a culpa é do outro governo, e o outro governo diz a culpa é desse, entendeu? Eles vão ficar sempre nessa. Se esse governo por acaso não se eleger na próxima, vão botar a esquerda de novo, família, e vai ficar nesse eterno ciclo vicioso. Entendeu, família? Eterno ciclo vicioso. Mas enfim, hoje o vídeo não é de política, vamos continuando aqui. Apesar dessa enorme descoberta, né, dessa grande descoberta, as perguntas agora, elas não foram cessadas, ao contrário, começou-se muito mais pergunta. Pelo volume de água que tem ali, a pergunta que se faz agora é se existe algum tipo de organismo vivo, família. Inclusive, organismo que pode estar aí desde a pré-história. Então, só essa descoberta aí pode responder muitas perguntas e acabar até com fáceis. Por exemplo, a NASA diz que existe vida em outros planetas, que é muito provável que existe e tal, né? Porque a vida, segundo eles, começou na água, beleza, balalá. Pronto, então se essa água tá aí, embaixo da Terra, sem levar raios solares e tudo, se tiver de haver algum tipo de vida, vai ter lá, porque o nosso solo é muito fértil. Então se houver alguma espécie de bicho que possa sobreviver assim, como eles teorizam que podem existir outros planetas, tá aí, ó. Aí será que os terraplanistas estão certos, que é tudo uma farsa? Eu fico calado nesse ponto. Porque eu acho que uma descoberta dessa, esse tipo de coisa, deveria ser informado a todos os brasileiros. Isso aqui deveria ser matéria de jornal nacional. Mas você tem que vir aqui num canalzinho desse humilde para ouvir esse tipo de questão. No máximo que eles fazem é isso, um blogzinho, uma nota sobre isso aí. Por exemplo, para passar essas informações para vocês, eu juntei aqui 3 sites. Tá vendo, família? É uma coisa que realmente parece que não existe interesse em passar isso pra vocês. Mas enfim, né, família? Tá mais uma teoria da conspiração, ó. Tribos indígenas isoladas. Você vê, principalmente, mais uma vez eu tenho que falar do governo. O governo recentemente ele vem falando que não, que o que os indígenas querem mesmo é vir pra cidade, que isso é conversa, não tem que preservar nada, mas existe tribos, tá se descobrindo, nessas matas fechadas que eu repito, não foram exploradas, tem se descoberto novas tribos que não tiveram nenhum contato com o homem. Então aqui, ó, aí já colocam assim, ó, na matéria: suposta tribo isolada foi divulgada pela Survival Internacional, uma organização com sede em Londres que defende os povos tribais em todo o mundo. A grande questão aqui é que muitas foram as histórias divulgadas na mídia, até mesmo especulações de que tal tribo estaria sendo observada desde 1910. Então por que não conta pro povo? Então, família, é pilantragem em cima de pilantragem. A organização que emitiu as fotos escreveu um comunicado alegando que as imagens realmente pertencem a uma tribo que de fato nunca teve nenhum contato com outros seres humanos. Mas como viveram esses seres humanos? Quais os seus costumes, crenças, idioma? Bom, tudo isso ainda permanece um mistério. Quer dizer, é o tipo de matéria porca que a gente pode esperar da mídia. Aqui a gente fica sem saber se realmente existe ou se de fato isso é só uma desculpa, né, para esses órgãos internacionais ficar dando piti aqui e dando palpite na nossa administração. Realmente uma coisa complicada e que isso é que deveria ser respondido à sociedade, é que deveria a imprensa estar cobrando aí, mas das autoridades do governo e tal, mas não. Isso aí passa como uma besteira, não interessa, né? Não é um assunto importante. Poderia simplesmente ajudar a gente a compreender a nossa própria existência, mas não é importante. Para quem quer saber, né? Pelo amor de Deus, família, é complicado. O último mistério aqui que a gente vai ver, família, são as famosas possibilidades de existir pirâmides no Amazônia. Centenas de misteriosas estruturas construídas por indígenas na Terra há mais de 2000 anos foram descobertas na floresta amazônica e têm intrigado pesquisadores. Os notáveis geoglifos descobertos recentemente no Acre ficaram por muito tempo escondidos sob a copa das árvores na floresta amazônica, mas o desflorestamento nos últimos anos revelou o mistério das figuras. Então veja aí, família, isso aqui estava coberto pelas matas que você viu ainda há pouco, e depois que, infelizmente, né, realmente estão destruindo a Amazônia, cada ano ela encolhe mais, e aí pôde-se observar isso. E aí você vê que de fato é uma coisa muito, muito curiosa. Quem fez isso e por quê? Se vier uma imagem para ver de cima, né, uma imagem para você ver quando estivesse sobrevoando, não adiantava fazer porque tinha as árvores, como é que você via? E elas estão ali há muitos e muitos anos. Então, coisas que realmente, mais uma vez, é um tapa na cara dessas pessoas que acham que o nosso mundinho é só isso que o sistema nos apresenta, que essa Matrix nos apresenta. Eu digo direto que existe muito mais coisa do que a gente imagina, e por isso eu tenho tido muita cautela de dar minha opinião aqui de é isso ou aquilo. Mas enfim, de acordo com os estudiosos, citado pelo Daily Mail, a revelação de novas estruturas na região, conhecida como o Stonehenge da Amazônia, mostra que as matas da floresta amazônica não eram tão intocadas como se esperava. No total já foram registradas cerca de 450 estruturas, compondo uma área de cerca de 13 mil km². E eu fico mais uma vez revoltado, família, para vocês verem aí as imagens.
né? Eu fico mais uma vez revoltado porque a mídia não nos informa disso. Pelo amor de Deus, realmente a gente tá ferrado, família. Para ter uma mídia dessa, realmente é melhor não ter, né? Pesquisadores acreditam que os geoglifos podem ter sido construídos por indígenas para serem usados na realização de rituais. As primeiras figuras feitas por povos antigos da Amazônia foram encontradas no fim da década de 1970. Por muito tempo se pensava que todos os geoglifos haviam sido encontrados, mas pesquisadores estimam que, devido às enormes áreas encobertas por árvores, ainda há muitas estruturas feitas por povos originários a serem descobertos ainda. Então, família, mais uma vez você vê aí a riqueza, a grande riqueza, né,